Oi, gente, estou em viagem, então tenho que falar baixinho, mas acho que dá para ouvir. Eu estou estudando aqui um texto que eu queria passar para vocês. Diz lá em Filipenses capítulo 3 assim, versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei. Paulo está falando aqui, depois você lê o capítulo todo, ele fala no começo a respeito dos homens que confiam naquilo que podem fazer. Confiam nele mesmos, confiam na carne, né? Confiam que eles irão executar atos de justiça, que são com base na lei, para alcançar salvação ou qualquer coisa da parte de Deus. E ele diz assim que ele foi até um homem irrepreensível segundo a lei, mas que ele teve que abandonar essa justiça dele para receber a Cristo, porque somente em Cristo uma pessoa pode ser remida dos seus pecados. Somente em Cristo a pessoa pode ser uma nova natureza. Não adianta o homem ser perfeito para a moral dos homens, né? Porque os padrões morais de Deus são muito altos. As pessoas que achavam que cumpriam a lei que estava escrita em tábuas, na realidade, elas não cumpriam a lei para Deus, porque a forma como Cristo expôs a lei nos evangelhos é uma forma impraticável, impossível de praticar a lei, né? Ele mostrou ali que não era o que estava escrito em si, mas na sua essência, né? Não é só não adulterar, mas não pode nem pensar. Então ele expôs a lei como de fato a lei é. Então Paulo ele fala que ele foi irrepreensível segundo a lei, assim, para os homens, né? Mas ele precisou de Cristo para de fato ser justificado, porque o coração do homem é perverso, não tem jeito dele dominar. Por isso que Romanos capítulo 7 ele fala, miserável homem que eu sou, né? O bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu não quero esse eu faço. Ou seja, não adianta exteriormente uma pessoa parecer perfeita, porque de fato no coração, nos pensamentos, a pessoa não consegue controlar aquilo, ela precisa mesmo de ser justificada por Cristo para ser salva, ela jamais poderia se controlar. Então ele fala sobre o homem que confia em suas ações, confia que vai ser perfeito para agradar a Deus. Ele está falando sobre isso, ele diz assim que ele quer ser achado em Cristo, não tendo a sua própria justiça, que procede de lei, né? Senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Qual é a justiça que ele estava querendo? A justiça que é baseada na fé em Cristo. É a justiça de Cristo. São os atos de Jesus. É o que ele fez. Mateus capítulo 5 ele fala, eu vim cumprir a lei. Ou seja, ele executou tudo com perfeição. Nele não havia pecado, né? Nem em nada, nem em pensamento, nem em coração. Ele não é tentado, porque não há pecado nele. Então, ele executou tudo com perfeição. Então, ele fala, eu quero essa justiça, eu quero crer em Cristo para receber a justiça dele. Para quê? Porque aí você é recompensado segundo os atos dele. Por quê? Porque o homem que espera em seus próprios atos, ele está perdido, porque ele jamais pode alcançar qualquer coisa de Deus. Os padrões morais de Deus são muito altos. Mesmo que você seja considerado um homem bonzinho para a sociedade ou para a igreja, diante de Deus, você nunca vai ser bonzinho. Por quê? Porque isso é do coração do homem, o coração do homem que ficou perdido por causa da queda de Adão. Então, nós somos agradáveis a Deus porque estamos em Cristo, mas não por causa das nossas ações. Então, Paulo queria ser achado na justiça de Cristo, para ele ser recompensado pela justiça de Cristo. Porque se ele fosse recompensado pela justiça dele, ele jamais ia alcançar qualquer coisa, tá? Então, crer em Cristo para ser salvo, crer em Cristo para ser abençoado. Ou seja, quando Deus olha para mim, ele me recompensa com base nas obras de Jesus. Versículo 10. Para o conhecer, por que o conhecer? Porque nessa obra a gente conhece a Cristo, né? Conhece o amor de fato de Deus, que é entregar o seu Filho para salvar a gente sem nada em troca, né? Isso faz a gente conhecer mesmo, o Evangelho da Graça faz você conhecer Jesus de verdade. E o fato de você ser transformado estando nele também faz você conhecer ele, porque você vê que as suas mudanças expressam Cristo em você, você começa a saber, nossa, ele é assim, é muito bom. E o poder da sua ressurreição, por que a ressurreição tem poder? Porque quando o sumo sacerdote no Velho Testamento saía vivo de dentro dos santos, significa que Deus tinha aceitado a oferta. Então, ele ia abençoar o povo. E o fato de Jesus ter ressuscitado significa Deus vai nos abençoar. Ele aceitou a oferta. Então, não é só a morte, mas a ressurreição dele nos garante vitória. Por quê? Porque Deus aceitou a oferta e nós fomos beneficiados porque a oferta foi por nós. A comunhão dos seus sofrimentos, ou seja, partilhar daquilo que ele passou, daquilo que ele sentiu, lembrando que a maior parte dos seus sofrimentos foram por parte do sistema,
O sistema perseguiu a Cristo, julgou a Cristo, foi ele que entregou a Cristo, né? Foi ele que julgou porque Jesus se apresentou como Deus e homem, porque Jesus estava estabelecendo uma nova aliança, estava expondo a lei como impraticável aos homens. Ele apontou sim o dedo aos religiosos, fariseus e hipócritas. Então, ele foi muito perseguido pelo sistema, pelo modo de vida dele, pelas palavras da verdade, por ser a luz. Então, são os sentimentos dele, o sofrimento dele veio muito por parte do sistema, né? E é isso que a gente partilha hoje, porque as pessoas acham que a gente é perseguida pelo mundo. Gente, claro que não, o mundo nem entende o que a gente está falando. Nós somos perseguidos pela religião, é a religião que persegue a gente. É eles que perseguem o Evangelho da Graça, né? Que eu também nem vou falar deles porque já me dá preguiça, porque eles já me cansaram. Aí diz assim, conformando-me com ele na sua morte. O que é conformar? A palavra conformar é entrar para a forma. Conformar com a morte é você estar no mesmo estado que ele, né? As pessoas pensam assim, morrer em Cristo é morrer para esse mundo, não ir mais na festa do amigo. Gente, isso é justiça própria. Morrer em Cristo, ou seja, conformar com a morte dele, estar no mesmo estado que ele, é abandonar a sua própria justiça, porque é disso que Paulo está falando. Ele está falando sobre abandonar a sua própria justiça. Então, se conformar com a morte é estar num estado onde você não pode se ajudar mais. É como Lázaro, né? Lázaro precisa de salvação, porque uma pessoa morta precisa de ser salva, porque ela não pode fazer mais nada por ela. Então, se conformar com a sua morte é entrar para a mesma forma da morte. É tipo assim, não posso fazer mais nada por mim, ok? Carne não tenta alcançar a perfeição com base em suas próprias obras. Somente em Cristo eu posso ser beneficiado, tá? 11, para de algum modo. Essa palavra algum modo no grego, pessoal, é para desta maneira, fica muito melhor, né? Algum modo fica muito vago. Então, para desta maneira, que é a maneira, isso que a gente falou até agora, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, é desta maneira que você alcança a ressurreição dentre os mortos, abandonando a sua justiça, abandonando a confiança que você tem em você mesmo para ser salvo, a confiança que você tem em você mesmo para ser abençoado, para ser favorecido, somente nas ações de Cristo. Versículo 12. Não que eu já tenha recebido ou que eu tenha obtido a perfeição. Essa palavra perfeição é consumação. Não que eu já tenha ressuscitado, né? Chegado ao estado da... Porque essa palavra consumação seria obra completa. E nós ainda estamos... A obra foi completa de salvação na nossa vida. Mas nós estamos esperando uma obra completa em nós, que é a glorificação do nosso corpo. Que aí eu não vou ler isso, mas ele está falando lá no versículo 21. Depois você vai lá ler, tá? Então, ele não que eu tenha alcançado essa perfeição, ou seja, já esteja glorificado, né, no estado final daquilo que eu estou esperando. Não. Mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Aí você pensa, a palavra conquistar aqui leva a gente a pensar em atividade. Não é disso que ele está falando. Porque, na verdade, se você vê no versículo 11, ele está falando que justamente para alcançar algo, ele tinha que abandonar a justiça. Então, essa conquista que ele está falando, eu prossigo para conquistar, é justamente abandonar o que eu posso fazer e continuar esperando em Cristo. Isso seria a minha conquista, é aquilo que fala em Apocalipse, né? Alcançar a coroa é justamente permanecer na fé, como ele fala em todas as cartas sobre esperar na fé para alcançar. Então ele fala conquistar aquilo para o que também foi conquistado, ou seja, Cristo nos conquistou para algo. Ele fala, então eu vou permanecer em Cristo para conseguir isso aí. 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando, uau, um espirrão aqui, né? Avançando para as que diante estão. Ou seja, o que é esquecendo para as coisas que trás ficam? Gente, tem que ler o capítulo 3. Esquecendo o que eu fui. Ele falou que eu fui fariseu dos fariseus, pela lei fui repreensível, eu não sei o que. Gente, eu esqueci disso, esqueci o que eu já fiz, as obras que eu já fiz, tudo que eu já fui de religioso, eu esqueci disso, eu vou para frente, porque não é o que eu já fiz, as minhas glórias, é olhar para aquilo que está diante de mim, que é Cristo, né? Eu estou nele, para alcançar aquilo para que qual foi alcançado, que é a coroa, né? A salvação. Aí diz assim, 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Gente, vamos entender isso aqui, pelo amor de Deus. O pessoal pensa, o prêmio da vocação, da minha obra. Gente, lê português. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus.
de Deus, a vocação dele, o que ele tem vocação. Gente, tá fácil. O que ele tem vocação, a soberana vocação de Deus, o prêmio da vocação dele. A vocação de Deus nos deu um prêmio em Cristo Jesus. Qual? A salvação. A vocação dele. Qual é a vocação de Deus? Salvar. A Bíblia fala que ele tem poder para salvar. Deus tem vocação para salvar o homem. E ele nos salvou em Cristo. Eu prossigo para alcançar o prêmio da vocação dele. Ele alcançou um prêmio para mim, tá bem? Todos, pois, que somos perfeitos. Aí ele já se coloca um perfeito, porque pela fé. Perfeito nesse sentido, de já estar glorificado no corpo, tá? É o estado chegar no estado final da obra de Cristo, tá? Não é perfeitinho em obras, não, porque aí estaria contradizendo o início do capítulo. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Tipo assim, se vocês não acreditam nisso, Deus vai fazer vocês entenderem, tá? 16. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. O que nós já alcançamos? A justiça de Cristo, ando de acordo com isso, né? Como ele fala, andamos com esse sentimento. Que sentimento? Eu não preciso da minha justiça, não preciso confiar em mim, eu só preciso confiar em Jesus, tá? Gente, essa é a palavra. Depois você lê tudo e sempre leia com esse entendimento da obra consumada para você não interpretar mal as escrituras, tá bem? E qualquer dúvida, escreve aí. Tchau, beijinho.